Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aos nossos vídeos diários aqui do Preço Importa. Sou Bruno Mazzoni. Pautas serão as seguintes, como sempre, o calendário econômico. Hoje terça-feira, hoje quarta-feira, perdão, dia 16, amanhã será quinta-feira, na minha opinião, o dia mais importante, tá? O dia mais importante que nós temos da semana. Vamos falar sobre curva de juros, EWZ, vou dar uma pincelada na EWZ para falar para vocês no finalzinho aqui sobre índice futuro, pós-rolagem, já temos rolagem, e o nosso dólar, também o contrato de dólar. Essas serão as pautas, pessoal. Disclaimer na tela, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Preço Importa. Agora eu não falei Clube dos Dividendos, sim Preço Importa. Todos os conteúdos aqui do Preço Importa, pessoal, em um oferecimento gigantesco da nossa plataforma IAE Invest. Tá? Baixe o app do IAE Invest, link na descrição para vocês acessarem também a parte desktop. Assim vocês vão ter acesso às lives diárias do Gui, esse que está aparecendo aí na telinha para vocês. Bom, calendário econômico, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre o dia de amanhã, que é um dia carregado. A semana não foi nada carregada, tá? Principalmente ali em dados econômicos. A gente está muito de olho nos resultados das techs, muito de olho nos resultados de empresas de microchips. Agora ficou importante, depois da SML ter reportado um resultado não muito interessante. Então é muito mais temporada corporativa, tá? E o trade Trump versus um fiscal com potencial melhora aqui no Brasil. Por enquanto, o trade Trump ganhando, tá? O dólar resiliente, não só aqui, mas no mundo, moedas apanhando e commodities sem dar o mínimo do ar da graça, tá? Dólar forte, commodities para baixo, finalmente nós temos um mundo agora que está sinérgico, tá? Então se dólar sobe, commodities vai para baixo. Pode se inverter, pessoal, a partir de amanhã. Não só porque nós temos vendas do varejo nos Estados Unidos, nós temos também decisão de taxa de juros lá na Europa, mas à noite nós vamos ter inflação no Japão importante e principalmente dados da China e uma potencial reunião com dados sobre incentivos fiscais, pacotes fiscais. Então aquela volúpia que nós vimos há 2 semanas já, né? Pós anúncio de início de pacote fiscal na China, pode ter um 2.0 agora, uma parte 2, tá? Se de repente dados dos Estados Unidos vierem em consenso, tá? Ótimo, maravilha, a gente pode ter a virada, tá? De um trade de fortaleza do dólar para um trade de fortaleza de commodities. Se vai acalmar o dólar ou não, depende de vendas do varejo. Mas, de fato, a China pode trazer um suporte para a gente, tá? E eu vou falar mais nos preços, mas amanhã, pessoal, não só durante o pregão, mas pós-pregão é muito importante. Então, se eu tivesse que chutar, pós-abertura do nosso à vista e abertura do à vista nos Estados Unidos, pós 10h30, mais ou menos, o mercado vai começar a montar a posição à espera, à expectativa do que vai acontecer na China. Tanto dos dados, PIB, produção industrial e vendas do varejo China, só que é pós-mercado, às 11 da noite. Quanto também para reunião, para algum furo de notícia, né? Algum tipo de notícia quente, relevante, breaking news, envolvendo o gigante asiático. E aí na sexta é correria, tá? Já vai estar precificado e vai ser aquela coisa de leilão, vai ser aquela coisa super rápida de abertura. Então amanhã, pós 10h30, pós 11 horas, talvez no máximo, eu acho que o mercado já vai começar a se posicionar. Então a gente deve esperar volume alto amanhã, a gente deve esperar também volatilidade sem muita direção, porque o pessoal vai começar a trocar dinheiro. Tá? Quem está apostando em China vai comprar cíclicas, quem está apostando em dólar vai vender cíclicas e a gente vai ver muito volume, pelo menos é isso que eu aguardo para amanhã. Grande dia da semana, amanhã, quinta-feira, vulgo dia 17 de outubro. Pessoal, muita atenção. A gente provavelmente vai ter a montagem das posições amanhã, tá? E na sexta-feira a correria já de abertura. Sexta-feira é um dia bom para abrir gap, tá? E para ter direcional, porque todo o movimento foi especulado e montado na quinta. Para sexta-feira a gente tem uma elasticidade maior de direcional, certo? Então amanhã eu não espero direção, mas eu espero volume, volatilidade com volume, certo? E na sexta eu, de fato, espero um direcionamento maior. Brasil, né? Como o Gui fala, um país feito por brasileiros, né? A curva de juros eu já joguei a toalha. Então, hoje, pessoal, pra cima, tá? Voando, tá? A curva de juros 2033 está em 12,75, tá? Não existe 72, então 12,75 indo aqui para seus 13, tá? Faria Lima precificando hoje a Selic terminal em 13,25. A terminal para quanto, pessoal? Poxa, creio que seja 2026, né? Talvez 2027, tá? E aí a curva de juros está seguindo essas projeções, mesmo com o gogó do Haddad, da Simone Tebet, falando para o mercado que, olha, após segundo turno, nós vamos apresentar um pacote de contração fiscal estrutural para ser utilizado como política
de Estado. Então vai ser como um novo arcabouço fiscal, mas agora especificamente para gastos da máquina pública. Algo grande, algo que seja suprapartidário, né? Não só do PT, da coligação, mas que todo o Congresso ali, pelo menos a maioria, tá? Abrace. Vou lá. Também tem essa aposta. Essa aposta, pessoal, já dá para ser feita. Você pode vender put de BOVA com vencimentos para janeiro. Eu acho que você está muito bem apostando que o pacote vai ser legal. Você pode comprar put de BOVA também para janeiro ou fevereiro, ou melhor, né, na minha opinião, abril, março, abril, se você está pessimista. Tá? Então tá fácil fazer a jogada, pessoa física super baratinho, BOVA 11, né? Você também pode utilizar o Small, só que o Small tem mesmo menos volatilidade, eu acho. Por quê? Porque o Small não vai capturar, por exemplo, um pacote fiscal da China. Tá? Uma decepção ou um entusiasmo com a China. Então, se você quer especular com opções para definido já, né, um cenário base, BOVA tá interessante e confesso, né? Tem 10 dias aí para o segundo turno e amanhã é um grande dia. Mais um grande dia para montagem de posição. Pessoal, a gente vem de grandes e grandes dias da Ibovespa e não de meses, de semana, nem mesmo semanas. Então, infelizmente, a vida de quem especula, mas também de quem investe, está definido os melhores compras para o investidor e as melhores montagens de posição para o especulador por dias específicos ali que você consegue a rentabilidade acima do CDI que realmente está cavalar, né? A melhor compra deflagrada para a Bolsa brasileira foi ali entre março, abril e talvez maio, mas principalmente esses 3 meses, tá? Principalmente março e abril. Depois disso, pessoal, eu murchei, né? Em termos de alocar bastante recurso para renda variável. Agora, desde junho, julho ali, eu já estou bem pianinho, destinando boa parte do dinheiro para renda fixa, inclusive. Certo? Curva de juros abrindo longa, dia difícil para small caps. Dia bem difícil para as small caps, tá? Dentro da minha gloriosa carteira aqui, nós tivemos um dia, vamos lá, em que Porto subiu, Multiplan caiu, B3 subiu, Itaúsa caiu, Klabin caiu, Aura caiu, Fleury subiu 1,26, então muito interessante aqui Fleury. A Engie voltou a subir na expectativa aqui de inflação para cima no próximo mês. Tá? Os fundos imobiliários subiram, tirando o BTLG. Tá? Cosan e Natura cederam. Natura não estou mais, estou zeradinho. Estou só observando os preços, mas Cosan muito provavelmente até preciso ver o meu HB, meu home broker, se startou alguma put. Tá? Tô bem de olho ali, já estou me posicionando com ordem limitada. Pessoal, antes de chegar no Ibovespa Futuro, eu queria só comentar sobre o EWZ. O EWZ tá vendidaço, tá? Difícil a vida do EWZ. Até os $27,10 aqui. Tá nos 28,45. Então, vamos lá. Né? Ou o dólar sobe muito, ou o EWZ está indicando que, de fato, o índice Ibovespa, mesmo com a rolagem sendo compradora, tá? Nós devemos ter ali dias de depreciação para o nosso índice. Não vai ser fácil a vida de quem investe em bolsa, tá? Mesmo pós-rolagem. Olhando aqui para o contrato futuro, pessoal, agora sim, mini índice na tela. Então a rolagem foi feita, que eu fiz aqui, gap da rolagem. Esse foi o gap da rolagem. Tirei os principais pontos, então 132,585, 131,980, 131,380 são os pontos ali da rolagem. Tá? Então, grandes suportes. Hoje, como o dia foi positivo, o Haddad conseguiu dar uma de bombeiro ali e acalmar um pouquinho o mercado, 133,220, tá? Com dados ok, às 9h30 da manhã de vendas do varejo dos Estados Unidos, nem muito forte, nem muito fraco, dados consenso. E vamos ver como que vai ser ventilado ao longo do pregão de amanhã a reunião que a China marcou para amanhã. Tá? Então é bem importante. O bom humor fica nos 220, não pode ceder dele, tá? Fiel da balança, o Ibovespa está para baixo, está para cima. Os 720, estamos fechando próximo dele, tá? Então de baixo para cima o 720 é resistência, de cima para baixo ele será suporte para levar o Ibovespa até o alvo que eu acho bem provável de acontecer, 405, tá? Os 134,405 e aí sim, pessoal, essa região aqui, essa região dos 405 aos 750, 135, 750, tem 1.000 pontos, 1.300 pontos aí. Acho que é a região muito boa para você, Zé Vendinha, vender para swing trade. Porque vai estar no VWAP, tá? Já está no VWAP, a gente comentou ontem, pré-rolagem, que o VWAP era o principal o indicador cujos meus pontos na região indicariam bom posicionamento na venda, tá? Eu só acho que o índice Bovespa ainda tem os 135,750, os 135,165, o próprio 134,405, 750,
para aproveitar ali, tá? Para dar umas cutucadas com esse estímulo que vai vir muito provavelmente da China. Então, essa região é a região perfeita para vocês apostarem contra quem está Zé Vendinha, tá? Quem está Zé Vendinha. E a compradora, espero ter gerado valor para todos que seguem as lives do IAI Invest, foi a partir dos 129.835. Então, vejam como a análise técnica ajuda, pessoal, mesmo em um cenário turvo, tá? Então, quem conseguiu aqui pegar esses 2, 3 dias que tocou, navegou no 835 ou um pouquinho abaixo, tá muito bem, obrigado, né? Agora o Ibovespa com a rolagem está 133.600, tá? Então estamos falando aí de pelo menos 4.000 pontos, 3.000 pontos alto aí que você levou num swing. Acho que você deve zerar o swing comprador? Ainda não, tá? Amanhã é um dia importante, certo? Só colocaria o seu risco no zero, com certeza, e pagaria para ver, tá? Esses 135.750 ou pelo menos mais uma renovação de máximo do índice futuro em relação ao pregão de hoje, e aí sim ele sambar. Tá? Sambou nessa região seria um indicador para você fazer uma boa parcial ou de repente zerar a sua posição compradora e pular para o mundo de opções. Tá mais bacana vender put se o índice futuro estiver navegando no 135, 160. É mais barato e tem um risco menor para um retorno tão bom quanto, certo? 133,220 é suporte, depois a gente já vai para a rolagem 132,585. Esse é o índice, pessoal. Passado do índice, a gente vai para o dólar, tá? O dólar, ele foi muito perfeito hoje, embora ordinário, né? Então o dólar ele fez a máxima nos nossos pontos, em um dos nossos pontos, 5.710, tá? Ele apagou uma zona que eu tinha, com este candle aqui, ele eliminou uma zona que nós tínhamos ontem no gráfico, agora a gente constrói uma nova, tá? Para o pregão de amanhã, vou até tirar aqui, porque já tocou muitas vezes, tá? 679,5 sai. Então, para o pregão de amanhã, nós temos os 5.690 e os 5.684 como resistências, tá? Suporte, pessoal, forte somente nos 5.646,5 e depois 5.617,5. Na minha opinião, amanhã é um bom dia para ficar sem direção, tá? E aí, a depender das notícias vinculadas pós-almoço, tá? A gente pode ter o dólar saindo daqui, tá? Dessa zona cinza. É bem provável que tenha um bom volume aqui sem direção. Esse seria meu chute. A mesma coisa para o índice, tá? É bem provável que o índice navegue, minha opinião pelo menos, aqui na zoninha cinza, sem direção, com bastante, fazendo M's e W's, né? E aí, depois do almoço, ou mais provavelmente na sexta, já com gap, ele indica a direção. A bonança acima dos 750, realmente a melhor venda você fez abaixo dos 405. Tá? Vamos voltar para o dólar, finalizar com ele, pessoal. Para não dizer, deixa eu olhar aqui. Então vamos lá, para não dizer só os 646,5, 664,5 também, fraco, tá? O mais forte acaba sendo os 646,5, tá? É um bom pontinho que vocês vão ter de suporte. Para cima os 690, torço bastante para não escapar, porque se escapar, pessoal, dos 690, os 701 e os 710 já tocaram, tá? Foram as máximas de hoje, certo? Então eles enfraquecem amanhã e a gente ganha a probabilidade muito maior, mas muito maior mesmo, tá? Do dólar parar nos 5.736. Qual a maior resistência para amanhã? 5.736, tá? 5.736. Beleza? E aqui pode ser o seu ponto de swing trade maravilhoso, tá? Seria o meu ponto de swing trade maravilhoso. Atualmente é um ponto de swing trade, mas você tem que ter margem aí para aguentar uma desvalorização em relação ao seu médio até os 5.736. Beleza, pessoal? Esses foram os pontos, esse foi o vídeo. Agradeço a companhia. Até o próximo. Tchau, tchau.